Não estranhem aqui meu bocão, tá? Não é preenchimento. É o batom que eu mostrei pra vocês no vídeo que foi ao ar terça-feira aí. Esse efeito de preenchimento nos lábios. Então, se você não assistiu, vou deixar aqui em cima pra você. É só clicar e correr lá para assistir, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o corpo após a gestação, porque muitas mamães têm dúvida de como fica o corpo, se o corpo volta, se não volta, se é mais difícil, se não é. É bom a gente conversar sobre esse assunto porque eu acho que é uma das maiores preocupações das mamães aí, que tinham um corpo antes, que gostava muito, depois da gestação muda, e aí fica preocupada se vai voltar, se não vai. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando, não vou falar nada de parte nutricional, nada de coisas de exercício, nada disso, porque não é minha área, nem minha praia. Mas vou conversar com vocês de mãe para mãe. E o que eu senti de diferença e o que eu posso falar pra vocês. Eu já tenho alguns relatos aqui no canal, é só você ir lá na playlist também maternidade, que você vai ver alguns relatos meus sobre essa questão do corpo, sobre tentar, né, voltar ao peso que eu tinha antes. Vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi, né, esse retorno meu e como tem sido, porque eu ainda não consegui chegar 100% onde eu queria, mas estou trabalhando para isso, tá? Então vamos começar primeiro na questão que muitas mães perguntam, são o parto, tá? Essa questão do corpo. Sempre perguntam, voltar no parto, quando tem o parto cesárea, quando tem normal, é diferente, o corpo volta mais rápido, se não volta. Então, a minha experiência como mamãe que teve cesárea e teve parto normal é que são completamente diferentes na questão do retorno mesmo. Eu senti que no parto normal o meu corpo ele voltou muito mais rápido e eu tive muito mais disposição e facilidade para isso acontecer. Mas também tem uma característica importante porque o meu parto normal foi minha primeira gestação e a cesárea foi na segunda gestação. O corpo na segunda vez, né, de gestação, ele já tem ali uma dificuldade para voltar. Isso porque quando você tem a primeira gestação, passou por todo esse processo apenas uma vez. E quando você tem a segunda, né, a gente acaba ficando mais tranquila, mais segura e cometendo alguns vacilos da segunda vez que talvez da primeira você não cometeu, como comer demais, alimentar errado. Não tô falando isso de modo geral, tá? Eu tô assim, contando pra vocês a minha experiência e com relação ao que as mães também já me falaram, tá? Na primeira gestação, você preocupa muito, porque é tudo novo. Então, quando o médico fala pra você alguma coisa, o nutricionista fala alguma coisa, você já fica atenta e preocupada, porque você nunca passou por aquilo. Então se fala, olha, vamos comer de 3 em 3 horas, porque vai ser bom pro bebê. Aí a mãe tem aquela preocupação, vou comer de 3 em 3 horas. Vou comer mais fruta, vou tomar mais suco, vou tomar mais água, vou dormir, tentar dormir melhor na medida do possível. Então a mãe tem aquela preocupação. E aí durante a gestação leva um pouco, uma vida um pouco mais saudável, mais regrada, por causa dessa novidade, da experiência, da falta de experiência, né, na gestação. Agora, da segunda vez, a gente já fica um pouco mais preguiçosa, tô falando por mim, por quê? Claro que tem mães que eu já vi que da segunda vez fizeram tudo diferente e foram super cuidadosas. Mas no meu caso isso não é verdade, eu tenho que falar a verdade pra vocês. Como eu voltei muito rápido e eu tinha expectativa de ter parto normal e sabia que o parto normal ia facilitar meu corpo a voltar, e meu corpo na primeira gestação, no primeiro pós-parto, ele voltou quase 100% ao que era antes. Eu tive algumas alteraçãozinhas, né, com relação à flacidez, a um pouquinho a mais de peso, mas muito pouco, a uma estriazinha, alguma coisa assim que eu não tinha antes, que eu acabei desenvolvendo durante a gestação. E isso foi a única coisa que aconteceu. Então, da segunda vez, eu pensei assim, que por eu querer o parto normal e ter passado assim da primeira vez, de ter dado tudo certo, que daria tudo certo da segunda. E aí eu comi mais. Eu fiz atividade física, mas fiz muito menos do que eu fazia na primeira.
Na segunda eu me preocupei muito menos nas questões de regrada com relação a... meio neurada, na verdade, com relação à gestação, e me preocupar mais com as coisas em volta, né? E aí eu não fiquei muito focada na gestação em si, mas mais focada em trabalhar, em fazer outras questões, cuidar, né, das coisas da minha filha que estava por vir, arrumar o quartinho, comprar as coisinhas. Mas eu não ficava aquela coisa como eu ficava com o meu primeiro, que eu praticamente queria ficar dentro de uma bolha pra nem pegar uma gripe ou uma virose, porque poderia prejudicar. Então aquela inexperiência mesmo que tinha da primeira, eu já não tinha mais na segunda. Então eu meio que relaxei um pouco, curti mais, né, a gestação, sem muita preocupação. Então eu viajei, passeei, coisa que eu ficava muito preocupada na primeira gestação. Então, realmente eu acabei ganhando um pouco mais de peso do que na primeira gestação. E isso prejudicou em diversas formas, por desenvolvendo a diabetes gestacional durante esse período. Não foi por causa da minha alimentação, nem por causa de ser hereditário, porque eu não tenho diabetes na família, mas foi devido ao meu histórico de saúde, que vocês já sabem de toda a história e tudo. Então, por esse motivo, eu acabei desenvolvendo, e isso fez com que eu retesse mais líquido, engordasse mais, minha bebê engordasse muito mais, e no fim, o parto normal que eu tanto queria não aconteceu e eu acabei tendo cesárea. Agora vamos lá sobre a questão do parto. Então eu falei, né, que realmente entre a primeira e a segunda teve essa diferença. Então eu senti que na segunda foi muito mais difícil voltar por esse aspecto também. Mas eu senti que a cesárea realmente ela atrapalha um pouquinho mais. Tem que ficar muito mais atenta no resguardo. Você tem uma recuperação mais prolongada. Você acaba retendo mais líquido do que o parto normal, você demora um pouco mais a voltar às suas atividades de antes, você fica um pouco mais estressada, mais nervosa por causa dos pontos, que deixa a gente assim, acaba formando também, né, aquela bolsinha embaixo da barriga ali, por causa realmente do corte da cesárea, que com o tempo ela vai sumir. Mas a princípio aquilo deixa a gente muito desconfortável, a gente fica com medo de não voltar. E demora muito pra gente conseguir perder todo aquele líquido que foi retido por causa realmente da cirurgia em si, né? Pelo menos pra mim, eu acumulei muito líquido, eu fiquei com meus pés gigantes, o meu braço ficou enorme, não era gordura, era líquido mesmo. Então eu fiquei muito inchada. E da primeira não aconteceu isso. Eu tive muito mais dificuldade de caminhar por causa dessa retenção de líquido, porque doía muito os pés. Então imaginem como foi complicado meu pós-parto da cesárea e o pós-parto do primeiro parto, que foi o parto normal. Do parto normal, gente, com uma semana após o parto, eu já contei isso pra vocês também, eu fiz caminhada. Comecei a fazer as minhas atividades de forma mais leve, mas eu voltei às minhas atividades. Dentro de casa mesmo eu fazia, né, alguns exercícios e voltei. Da cesárea eu fiquei, gente, 40 dias praticamente sem fazer nada. Primeiro porque os primeiros 15 dias eu estava muito inchada. E depois desses 15 dias eu tive uma rejeição do ponto. E aí eu tive uma pequena infecção na região do ponto. E começou, né, a dar pus e a doer, então eu não conseguia nem mexer, doía muito. Se eu mexesse, gente, era horrível, porque eu sentia o ponto mesmo ali, parecendo que tava puxando, então era horrível. E aí eu tive que voltar no hospital novamente, aí eu tive que fazer um cortezinho pra drenar, e aí depois mais um outro pontozinho, então demorou muito mais. Eu não me sentia bem. Emocionalmente, eu não sentia bem porque também eu tava muito cansada. Eu senti que eu tava com uma disposição muito diferente do primeiro parto. E há muita diferença entre os dois partos, tá, meninas? Muito mesmo. E realmente eu acho que o parto normal, eu tenho certeza, o parto normal é a melhor escolha pra mãe. Não só por causa da recuperação, mas realmente porque tem o mínimo de intervenção possível. Quanto mais natural ele é, menos intervenção tem, né? E o parto normal já tem menos intervenção do que a cesárea. Então, pra mim,
foi uma coisa assim que facilitou muito pra me voltar. E da cesárea, gente, eu tô tentando até hoje chegar no meu peso, já perdi muito, muito mesmo. Falta bem pouquinho pra eu chegar no meu peso ideal, que eu tinha antes, na verdade. Óbvio que agora, de uns 6, 7 meses pra cá, que eu tenho feito uma dieta mais rigorosa, uma alimentação mais rigorosa. Antes eu não tinha muito isso, mas eu tava fazendo atividade física. E realmente eu vi que demora. Gente, paciência, demora um pouco, tá? Agora as questões, gente, que se vamos voltar ou não. Se vai voltar o corpo ou não, isso depende muito da estrutura da pessoa, depende muito do metabolismo, depende muito da pessoa querer também isso, porque a gente vê muita coisa, gente, na internet, na televisão, várias artistas aí que tem um bebê e saem do hospital magérrimas. Gente, nem tudo que a gente vê é verdade, e também porque elas têm ali condições financeiras de terem ali, né, uma drenagem linfática, de terem uma esteticista, de terem talvez, sei lá, uma lipozinha. Então tem N coisas que podem ser feitas para voltar o corpo, mas voltar naturalmente, gente, como nós, meros mortais aqui, né, do povo, a gente precisa se esforçar muito e nem sempre a gente consegue alcançar o que a gente queria, o objetivo. Vocês podem notar que o quadril fica diferente, e não é porque estamos, né, maiores, mais gordinhas, mas o quadril realmente muda um pouco, a estética corporal muda um pouco. Isso tudo é por causa da gestação. Fiquem tristes, não sintam que porque outra voltou você tem que voltar. Cada pessoa o corpo vai funcionar de uma forma diferente. E se é possível? É possível, claro que é possível, mas eu posso dizer pra vocês que é uma porcentagem muito pequena, gente, da sociedade, das mulheres aí no pós-parto, as mães, que voltam realmente 100% o corpo como era antes. Tem mães que têm uma genética assim maravilhosa, né? Coisa eu não tenho, então não adianta esperar que eu vou voltar 100%, eu não vou voltar. Eu posso voltar ao meu peso, mas o meu corpo, isso não vai voltar mais. Porque realmente mudou muita coisa, meu ombro mudou, até os seios modifica o tamanho. Então isso tudo muda, gente, não tem como, tá? Então, o que eu queria falar pra vocês, conversar um pouquinho sobre as questões do pós-parto, do peso e tudo mais, foi essa, gente. Eu não posso ficar falando muito aqui, senão vai ficar gigante o vídeo. Mas eu queria abordar aí a diferença entre o parto normal que eu senti, parto cesárea, como eu recuperei aí, porque talvez você também tá sentindo a mesma coisa. E se você, né, passou pelos dois tipos de parto, comenta aqui abaixo também pra você dar dica pras mamães. A sua experiência também ajuda muito outras mães. Aqui pra mim também, se você já tem 2, 3 filhos, também a gente saber a diferença que é com relação a cada gestação, a quantidade de gestações. Então conta aqui pra gente, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal se você não tá inscrito e de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu espero você, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!